gente não tava aqui no YouTube, né? É, e que a gente não faz a nossa entrada assim também, já faz um tempo. Então, pra quem tá se perguntando, a gente não tá um tempinho aqui no YouTube, porque a última série foi um vídeo aqui no YouTube, né, sobre os corações, mas os outros 2 foram live no Facebook da Igreja Batista de Canela. E o último foi uma chamada no Zoom. Então, essas lives estão salvas lá no YouTube, então se por acaso vocês não assistiram... No YouTube não, no Face. No Face, isso aí, eu falei YouTube? Acho que sim. Então, se por acaso vocês não assistiram os outros 2 vídeos sobre corações, podem ir lá no Facebook, é PIB Canela, o nome da página, e lá tem as 2 lives salvas. Isso aí, corre, vê lá. E essa próxima série, ela também vai acontecer em formato de lives, mas e dessa chamadas vez aqui no YouTube. Dessa vez aqui no YouTube. Provavelmente não vai dar pra vocês comentarem. Tentem, não sei, vai que funciona. Mas eu acho que não vai dar pra comentar, por causa que tem um negócio lá da política do YouTube. Mas vocês podem nos mandar mensagem, a gente vai deixar nosso número aqui. Podem, enfim, falar com a gente. Mas também vai ser mais live pra gente poder estar todo mundo assistindo no mesmo momento. Porque depois da live a gente vai ter uma chamada. Então, essa nova série vai durar o quê? Um mês e pouquinho? E qual que é o tema? O tema é história! História? É história. Tá, Como mas assim? história a gente não vê todo o vídeo? Pois é, a gente vê umas histórias, né? Mas dessa vez a gente quer focar em uma história de uma pessoa. E que não é da Bíblia. Ah, então não é Jesus. Não é Jesus. Porque assim, ó, pensando nisso tudo que a gente já passou, né? De ver os tipos de coração, como que é a nossa natureza sem Deus, como que são os corações, como que é a transformação, né? A conversão, enfim. Como que a gente fica depois, as características que um cristão deve ir construindo. E também conhecer mais a Deus, as facetas de Deus, né? Depois a gente vê tudo isso, a gente quer ver agora com Depois vocês. a gente também ter visto a história mais importante de todas, Isso, né? porque essa é a mais importante. Se você ainda não viu, corre lá pra ver. A gente vai botar o link aqui na descrição. E, porque a gente não sabe fazer aparecer. Se a gente aprender, a gente bota. Ó, vamos fazer assim, ó. E apareça aqui o link. Não, elas fazem assim, ó, aqui embaixo. Aqui embaixo na... Será que é só fazer isso aqui? Mas não dá de clicar no vídeo, no link, tá? Às vezes tá. A gente não é tá na muito descrição, youtuber. Eu acho. E então depois a gente entender todas essas coisas, a gente quer ver exemplos de vida de pessoas, enfim, talvez vai ter mais que um, mas por enquanto a gente tá pensando em uma pessoa. Exemplos de vida que entenderam isso. E a gente vê na Bíblia, em muitos momentos, exemplos de pessoas que entenderam tudo isso que a gente falou, exemplos de pessoas que não entenderam também, porque exatamente Deus, ele gosta disso, ele gosta de história, né? Deus gosta de contar as histórias, porque ele sabe que isso vai incentivar as pessoas, enfim, não sei porquê, mas ele colocou um monte de história na Bíblia. Então, ele provavelmente gosta. E Paulo, ele fala em algum texto, depois eu coloco também na descrição, me lembra tudo que a gente tem que mandar, né? E Paulo diz, então, que a gente deve ser imitadores dele, assim como ele é de Jesus. Então, a Bíblia, ela não diz pra gente só, né, imitar, enfim, Jesus, mas que a gente pode sim imitar exemplos de pessoas que imitam Jesus. Só que nunca exemplos de pessoas que não imitam Jesus, né, gente? Então, no caso, a gente deve imitar o maior exemplo de todos, que é Jesus, né? Mas que a gente também pode imitar pessoas, amigos, familiares que imitam Jesus, que mostram Jesus na vida deles também. Uhum. E até também em Hebreus 11 a gente tem a galeria dos heróis da fé. Então, tipo, tá lá na Bíblia uma galeria de pessoas que fizeram um monte de coisa assim pela fé em Deus, né? E elas estão ali também para ser imitadas, porque a gente tem que aprender que pela fé a gente consegue também, né, fazer essas coisas, enfim. E é legal que, né, tá, heróis da fé, então, tipo,
Deus meio que coloca alguns heróis pra gente. A gente tem os heróis aqui, né? Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, enfim, um monte de heróis, Aquaman. Mas Deus, ele coloca pra gente ali na Bíblia alguns heróis que são de Deus, né? E que a gente deve aprender a imitar. O que é um herói? Alguém que a gente admira, que a gente quer imitar, enfim. Então a gente tem muita gente que a gente pode imitar na Bíblia, conheçam as histórias, a gente já contou algumas aqui, né? Imitem essas pessoas, principalmente Jesus, a história mais importante de todas ali também, conheçam essa história. Mas a gente vai trazer então mais uma história nessa série. Acho que a gente não vai contar hoje ainda qual vai ser a história, né? Não sei. Porque hoje é só a introdução. Mas então essa série vai ser a história de uma pessoa, que a gente vai estar contando aos pouquinhos, mas não é só isso, né? Não. Porque a gente vai ter a live no YouTube, que a gente vai fazer tudo que a gente faz num vídeo, então a gente vai estar contando a história também, mas depois da live no YouTube, não, ainda na live no YouTube, mas no final, o que vai ter? Ainda na live do YouTube, mas no final? Eu também não sei. Me conta. Tô curiosa. A gente tem uma surpresa pra vocês que vai ser as oficinas! Olha só, me veio aqui. Ela nem precisou soprar pra mim. Não, é que eu pensei que daí as oficinas seriam na chamada, mas É enfim. os dois. É os dois, tá. Então é os dois. Oficina, o que seria isso então? Ah, agora que eu lembrei. É os dois, porque quem não participar das chamadas vai poder ver na live. Mas a gente recomenda que participem da chamada, que vai ser mais interativo. Eu né? acho que tá meio confuso. É, né? Vamos Tá meio fazer confuso. assim, Vamos reexplicar. ó. A próxima série vai ser live no YouTube. E assim, vai ser sempre no mesmo horário, né? Então, quando a gente começar a live, vocês vão entrar nesse horário e nos assistir ao vivo. Mas, se por acaso vocês não puderem, a live vai ficar salva no YouTube, então pode assistir depois. Daí tá, a gente tá lá na live do YouTube, bonitinho, e sempre no final da live a gente vai fazer uma oficina, que é uma oficina, tipo uma atividade prática, que a gente vai fazer juntos. É como se fossem as atividades que antes a gente botava na descrição, mas a gente vai fazer juntos dessa vez. E daí, tu pode acompanhar essa oficina pela live do YouTube ou tu pode entrar numa ligação no Zoom que a gente vai estar fazendo, que é chamada por vídeo. Que daí lá todo mundo pode falar alguma coisa, enfim. Mas a gente vai estar nos dois. A gente vai continuar na live do YouTube e a gente vai fazer a chamada no Zoom. Então, por causa dessas oficinas, sempre na live anterior, a gente vai falar o que vocês precisam para a próxima live. Porque vocês vão precisar de alguns materiais. Enfim, a gente está tentando sempre fazer o mais simples possível, que vocês possam usar coisas da casa de vocês. Enfim, não precisem também gastar tanto dinheiro, né? Porque ninguém, né, ninguém tem uma árvore de dinheiro em casa. Então, a gente vai fazer coisas bem simples, assim, com vocês, mas que acho que vai ser bem divertido. Tá. Vamos se mexer um pouquinho? Vamos! Então vamos mexer o corpinho! Vai lá! Então tá, a gente tava falando sobre ter exemplos na nossa vida, né? Então a gente vai fazer uma brincadeira do Mestre Mandou, bem simplesinha. Mestre mandou! Então a Tabea já tá fazendo o primeiro aí, ó. O Mestre mandou fazer a dancinha da cintura, quem é que sabe? Assim, ó. Não tinha o nome isso, eu esqueci. Era dancinha, todo mundo chamava, pelo que eu sei. Quem sabe fazer a Então, dancinha? quem não sabe, esse abraço, quadril pra frente, pra trás, pro lado, pra frente, pra trás, pro lado. Tua vez! Muito bom. Agora, o mestre mandou... Ai, é difícil. Ih! Vamos alongar os lábios. É brincadeira. É sério. Tava alongando os lábios aqui. Não, vamos lá. O mestre mandou tentar chegar no chão com as mãos. Vamos lá, alongar, sem fazer assim com a coluna. Tem que ficar com a coluna reta.
Chegando no chão. Meu cabelo Quem chegou no encostou chão. no chão? Meu cabelo chegou por mim. Olha só. Vocês chegaram no chão, gente? Conseguiram? Vai, tá bem? Próximo. Pensa rápido. Pensa, amiga. Eu já tô pensando no meu também, próximo. A gente vai. Vai tu. Ah, eu tô pensando. Eu tô pensando. Tá, então o próximo é pra quem tem alguém aí por perto. O mestre mandou subir na garupa. E cavalgar um pouquinho. Tá bom. Ai, tá. Vai lá, Tabea. O mestre mandou. Ai, eu tô muito lenta. Tá, eu sei mais um. O mestre mandou pegar uma vassoura. Varrer a casa. Não. Pega aí. Pega a vassoura. Isso aí, daí peguem qualquer coisa, tipo uma pantufa, se tiverem uma bola, melhor, mas enfim, qualquer coisa. E aí, ó, vocês vão girar com a vassoura. Girando 10 vezes. 1, Não é Dois. tu girar ao redor da vassoura. 3, 4, já tá me deixando tonto, já tá ótimo. 5 vezes tá bom, meu Deus. E vocês vão tentar chutar o pantufa. Só chutar. Meu Deus do céu. Só chutar. Só chutar mesmo. Nossa, cara, tá tudo Tentar girando. fazer gol. Faz uma goleira aí, ó. Isso, faça uma goleira. Vai, tá bem? E agora, último. O mestre mandou cada um inventar uma dancinha rapidinho. 1, 2, 3 e já. Não é só um movimento, tá? É vários. Ah, vários? Aham. Eu só pensei em um. Não sei o que eu tô fazendo. Eu também não. Nossa, a gente pensou na mesma coisa. Sério? Que eu vi te Mesma fazendo hora. antes. Ah, Não agora, mas antes. você tava fazendo. Ai, eu ia fazer isso aqui agora. Muito bom, pessoal! Conseguiram fazer tudo? Tem que se mexer um pouquinho. E agora vamos para a próxima parte. O que é essa mão, hein? Então, agora a gente vai falar... Fazer uma entrevista, ó. Estamos no sofá, sabe? Aqueles shows, talk show, assim. Vai ser a introdução, né, dos próximos vídeos, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre história de vida, mas não sobre a pessoa que a gente vai falar nos próximos vídeos. De quem a gente vai falar hoje? Não sei. A gente tinha pensado, até para vocês nos conhecerem um pouco melhor, a gente vai contar as nossas histórias de vida. Sério? Aham. Então, para quem ainda não sabe quem é a Tabea e quem é a Maria, ou se você sabe, mas nunca ouviram como que a Tabea e a Maria se conheceram, como que elas conheceram a Deus, como que elas viveram a vida inteira, enfim. Vocês não vão descobrir tudo isso hoje, né? Não, Porque a gente vai fazer resumidinho, porque senão, nossa, a gente vai ficar aqui muito a tempo. gente poderia contar muita coisa. É. E tenho certeza que vocês também. Vocês também podem ir pensando na história de vida de vocês depois. Se quiserem escrever, se quiserem nos contar por meio de um áudio, de um vídeo, enfim, nos contem que a gente gosta muito de conhecer as histórias, assim como Deus. Então, vamos começar? Vamos começar. Quem Já. vai começar? Assim, a gente A gente, conheceu... e eu nasci em daí Porto eu Alegre, fiz né? Não, Mas, daí tipo tu fez assim, aquilo. aí aquela vez que tu me E conheceu, aí, lembra? gostaram? Foi top, né? Então Muito esse foi boa. o vídeo de hoje. Um beijo. Tchau. Brincadeira, gente. Nossa, a gente é muito engraçada. Mas, eu também. Vocês também acham, gente? Então, quem vai começar, amiga? Você queria começar? Tá bom, eu começo. Começa. Não. Você tava louca pra começar. Tá bom, então, eu começo. Assim, gente, Ó, eu tenho que resumindo, tá? resumir, porque a Tabea já tava me dando Uns avisos. É Porque antes ela tava treinando, falando um pouco pra mim. Eu fiquei aqui, ó. 15 minutos. Mentira! Então, contar então resumidamente, né? Um dia eu estava em uma... Um dia não, vamos pensar Eu desde pequena, eu sempre escutei muitas histórias de vida, principalmente também porque eu sempre fui da igreja, né? Então na igreja muita gente conta os testemunhos e... Testemunho, o que é testemunho?
Testemunho é basicamente contar a sua história de vida, como que você conheceu a Deus, como foi sua transformação, enfim. Seu testemunho, tá? Vou citar algumas vezes, talvez. Então, como meus pais também, eles eram missionários, né, e tal, a gente sempre conviveu num meio, assim, sempre viveu com muitos outros missionários, e missionário sempre conta suas histórias, né? Porque isso é muito comum, assim. Então, a gente sempre ouviu muitas histórias. E uma vez eu tava ouvindo um vídeo com os meus pais e tal, de uma história de um cara que ele passou por um monte de coisa antes de conhecer a Deus. E ele, nossa, fez um monte de coisa errada, assim, eu não vou citar tudo aqui agora, mas ele, enfim, viveu uma vida muito louca antes de conhecer a Deus. E ele contou toda essa história dele e tal, e contou como que daí ele mudou depois disso, depois de conhecer a Deus e tal. E aí eu tava pensando, assim, né, enquanto ele contava, eu ainda era bem criança, assim, eu tinha uns 6, 7 anos, sei lá. E enquanto ele tava contando, eu fiquei pensando na minha história, tipo, o que eu tinha vivido? Claro, eu tinha 6, 7 anos, né? Eu não tinha vivido muitas coisas. Mas eu fiquei pensando, tipo, né? Eu nunca experimentei nada que não fosse de Deus, enfim, da igreja e tal. Nunca fiz coisas super erradas e tal. Então, claro que eu tinha pecado, né, gente? Ninguém não peca. Mas enfim, e aí, esse cara mesmo, quando eu tava pensando essas coisas, ele mesmo falou, talvez você esteja, né, pensando assim, minha história de vida não é como desse cara, eu nunca fiz esse monte de coisa e tal, e enfim, eu nasci numa família cristã já e tal. E aí ele falou, daí eu, opa, né, e aí bem nisso que eu tô pensando. E daí ele disse assim... Deixa eu só dizer umas 30 vezes aqui. Daí ele falou assim, mas pra mim a história mais bonita que tem com Deus é a história de alguém que... Sem ser de Deus, no caso, né? Sem ser as histórias, sei lá, da Bíblia, enfim, de Deus. Ele falando de história pessoal, né? O testemunho mais bonito que eu poderia ouvir é de alguém que diria assim, que nasceu numa família cristã, nunca se afastou disso, foi sempre crescendo mais e mais, conhecendo a Deus e se aproximando de Deus. Essa é a história mais bonita que pode haver, assim. E quando ele falou isso, isso me tocou muito, assim, porque eu tinha um pouco daí esse desejo, tipo, né, conhecer as coisas lá fora e tal, pra talvez ver como é que é e tal, e depois eu posso voltar pra Deus e tal. Mas, tipo, o que ele me falou, assim, tocou muito em mim, de que eu não preciso me preocupar com isso, porque a vida com Deus é uma vida plena, é uma vida... plena é o quê? É uma vida completa, né? Que não tem aquele vazio, enfim, é uma vida que é abundante, como diz na Bíblia. Então, isso era o melhor que eu poderia, né? Então, isso é meio que uma introdução da minha história. Porque... eu vou explicar agora um pouquinho de quem eu sou, o que eu fiz minha vida inteira, tá? Bem rápido. Bem rapidinho. Eu nasci numa família cristã, então, como eu já tinha falado, meus pais, eles, desde que eu era menor, assim, a gente morou em Taquari, mas a gente viveu 4 anos lá, e depois a gente foi para João Pessoa. A partir de João Pessoa, a gente já foi mais se ligando para essa questão de ser missionários, enfim, ali em Taquari não tanto. Mas aí quando a gente foi para João Pessoa, meus pais fizeram seminário, enfim, missiologia também, estudaram mais a Bíblia, né, e tal, e se tornaram então missionários, e meu pai também depois foi pastor, né. Mas desde ali então, eu sempre também quis isso, sabe, desde ter visto meu pai, minha mãe, enfim, fazendo um monte de coisa e fazendo missões e tal, eu sempre também quis ser missionária. Nossas férias, a gente sempre passava nos projetos missionários no sertão, evangelizando, passando um mês assim, em cidades que não conhecem a Jesus e tal. Então ali eu fui desenvolvendo essa paixão também por missões, né? E a gente... daí depois disso a gente se mudou para Gramado, né? Aqui. E aqui eu morei até na casa do vô da Tabea, quando a gente se mudou pra cá, só que eu não conhecia a Tabea, nem o Nata, nem nada, mas eu morava lá, né? E aí aqui foi bem legal, assim, foi os anos assim que eu mais criei amigos, só que a gente passou só 1 ano e meio, eu acho, ou 1 ano aqui. E aí foi muito difícil, assim, pra mim de, né, me desapegar disso, mas eu tive que me desapegar porque daí a gente se mudou pra Belo Horizonte. Em Belo Horizonte,
meus pais fizeram então um curso preparatório, assim, né, para se tornar missionários de uma missão mesmo e tal. Esses foram uns dos anos assim mais difíceis, mas hoje também quando eu olho para trás assim, eu vejo que foram anos muito bons também, que enfim, eu pude aproveitar e tal. Mas foram anos bem difíceis na minha vida, eu tive muitos desafios. E aí, lá foi onde eu mais tive contato com missionários, então também já me apaixonei muito. E eu sempre pensava que quando eu terminasse a escola eu ia querer, sei lá, ser missionário em algum lugar por tipo um ano ou coisa assim, sabe? E viajar e tal. Só que aí a gente se mudou pra Gramado de volta. E aqui em Gramado eu pude voltar, né? E rever meus amigos, foi muito legal, mas eu já era uma pessoa bem diferente, assim, quando eu voltei. Então foi meio difícil de eu, às vezes, me adaptar de novo a tudo isso. E os meus amigos também, tipo, porque a gente tava diferente, eles também estavam, né? E por isso foi um pouco difícil, às vezes, essa readaptação, né? Mas, enfim, foi tranquilo também e eu tinha meio que, durante minha vida inteira, eu desenvolvi muito isso de, tipo, me adaptar a situações, sabe? Porque eu fiquei me mudando bastante, enfim, eu fui de 10 escolas diferentes, então, desde escola particular até escola, sei lá, bem desafiadora. Mas, então eu sempre tive que desenvolver muito esse negócio de me desapegar e apegar, e, enfim, me adaptar às mudanças. E eu fui percebendo que ser missionário vai muito além de, tipo, sair para um país. Eu fui percebendo que, pelo menos por enquanto, o meu chamado de Deus era para cá mesmo, bem onde eu tô mesmo, em Gramado. Fui percebendo muitas coisas que dava para fazer aqui. E fui percebendo que não precisa sair para um outro país para ser missionário. Tu pode muito bem fazer muitas coisas onde tu tá e, claro, tu tem que obedecer o chamado de Deus para ti. Se Deus tá, né, botando na tua cara que tu tem que ir para tal lugar, tu vai, mas onde tu tá, tu pode servir também. Ainda mais vocês que são crianças ainda não podem, né, sair para um país, enfim. A gente pode ser missionários, vocês podem ser missionários onde vocês estão. Então, é isso que eu tenho feito agora, sabe? Eu tenho servido a Deus e tenho sido missionária onde eu tô. E até esses vídeos fazem parte disso também, né? Do ministério que Deus tem sempre colocado nas nossas vidas. É mais ou menos isso, então, que eu gostaria de compartilhar da minha vida. Mais alguma coisa? Não. Vai lá, Nossa, nem sei o que eu vou falar. Tá, deixa eu pensar. Não, mentira, não posso pensar. Tá, então, eu acho que pra mim começar a falar, eu vou falar a mesma coisa que a Maria. Porque quando eu era menor, tipo, quando criança, quando adolescente, assim, eu também sempre gostei muito de escutar o testemunho de pessoas, de como elas conheceram a Deus e tal. E eu acho que a maioria que eu escutava era que nem a Maria falou, de pessoas que antes não conheciam a Deus, elas fizeram muitas coisas assim do mundo que desagradam a Deus e que não, elas tentavam completar o vazio do coração delas com coisas que não completam, né? Então elas fizeram várias coisas desse tipo e daí depois conheceram a Deus e mudou a vida. Então isso é a maioria das histórias que eu escutei, dos testemunhos, né? E daí eu sempre ficava assim, que nem a Maria, tipo, nossa, cara, que legal, olha só a história que ela consegue contar. Tipo, nossa, dá de super ver a transformação ali. E daí eu também pensava na minha história e ficava, ai, eu queria tanto poder contar uma coisa assim, mas depois eu também fui percebendo que, a gente não... Que bom, na verdade, que privilégio que a gente teve de desde pequenas saber de Deus e poder ter um relacionamento com Ele, né? E isso é uma coisa a se alegrar e não ficar tipo, eu queria ter tido outras experiências antes de conhecer a Deus para mim poder contar uma história mais bonita, digamos. Então, na verdade, é um privilégio. Então, eu também, desde pequena, eu ficava ouvindo de Deus e toda a minha família, acho que toda a minha família conhece a Deus. E o meu pai, eu morava em Rio do Sul, desde pequenininha, até meus 12 anos. E daí lá meu pai era pastor de uma igreja.
Então eu tava sempre, eu e meus irmãos, a gente tava sempre envolvido ali na igreja, no culto infantil, enfim, a gente era envolvido por isso, né? Então desde pequena eu escutava sobre Deus e eu não sei dizer quando que eu entreguei minha vida para Deus. Isso é uma coisa que eu vou perguntar para Deus no céu, porque eu não sei, mas tipo, eu não sei, agora eu aceitei a Deus. Porque eu tava sempre envolvida nisso, mas eu consigo muito perceber como isso foi tendo evoluções, como foi acontecendo a transformação. E quando eu era criança, não sei dizer se eu realmente conhecia a Deus ou não, mas eu acho que sim, mas tipo, quando a gente vai crescendo, vai mudando, né, o nosso relacionamento com Deus. Então isso foi uma coisa que eu percebi bastante. E é engraçado, porque eu lembro que quando eu era menor, de noite, quando eu ia orar, daí depois de orar, às vezes eu ficava pensando, acho que eu não tenho que ficar me preocupando com essas coisas de Deus agora. Acho que, eu ainda tenho uma vida inteira. Quando eu for adulta, eu penso nessas coisas. Eu lembro muito disso. Mas daí, depois de eu falar isso, eu ficava, não, tem que ser a partir de agora. Eu sei que tem que ser. Então, meu relacionamento com Deus foi muito se desenvolvendo aos pouquinhos. E depois, com os meus 12 anos, eu me mudei para Gramado, minha família, eu e meus irmãos. E acho que nessa fase foi quando mais eu me aproximei de Deus e mais permiti Ele também fazer transformações em mim e Ele ser minha rocha assim, de confiança, porque se mudar de cidade nessa idade, principalmente, também foi muito difícil para mim, foi bem desafiador. E, enfim, tudo tinha mudado, né? Meus amigos da escola, e daí mudar de escola daí nessa idade é muito ruim, principalmente porque daí nenhum colega era cristão, e daí era bem a época que todo mundo queria ir em festa, tomar bebida alcoólica, fazer um monte de coisa. E então foi um tempo bem difícil, mas que daí foi o tempo que eu super me aproximei de Deus e fui desenvolvendo minha amizade, meu relacionamento com Ele, fui deixando Ele cuidar do meu coração, Ele ir me transformando e eu também sempre confiando nele. Então, daí depois aqui em Gramado eu também conheci outras pessoas cristãs, conheci o Galera, conheci um grupo de adolescentes, um grupo de jovens. E tudo isso foi muito importante, acho que foi tudo um presente de Deus também, né, que Ele estava cuidando de tudo. Daí depois eu conheci essa menina aqui. Depois não, né, menina? Depois, no caso, 2015. 2015 eu conheci essa menina aqui. Em 2015 eu comecei a namorar com ela. No final, né? Sim. Tá, então em 2014 eu conheci essa menina aqui, ó, que não desgruda de mim até hoje. É? Consegue acreditar? Até se mudou do lado, né, sabe? Até se mudou pro outro lado da minha casa. Mas enfim, daí eu conheci essa menina aqui. E que nem a gente tava falando, né? A gente pode ter pessoas a imitar e tal. Então essa menina aqui, ó, eu imito ela porque ela imita Cristo. Eu também te imito, amiga. Então, eu não sei muito mais o que falar, mas eu posso dizer que tipo, a minha história, ela não foi de uma coisa longe de Deus, daí perto de Deus, mas que, tipo, ao mesmo tempo também foi, né, porque foi se desenvolvendo minha intimidade com Ele e tal, e mesmo que desde pequenas a gente conhecia Deus e no cultinho, coisa assim, não significa que a gente era menos pecadora do que aquelas pessoas que não conheciam a Deus fizeram um monte de coisa errada, né, mas significa que talvez a gente Já havia sido salvos por Deus, né? A gente tinha aceitado a graça de Deus na nossa vida, então, que é diferente de quem não tinha. Então a gente teve um grande privilégio de poder conhecer a Deus desde pequenininhos e poder seguir nisso até hoje, né? E a gente com certeza não vai desgrudar de Deus. E eu acho muito legal que com cada história a gente consegue aprender coisas novas, né, pra nossa vida. A gente sempre deve ouvir as histórias dos outros pensando o que eu posso tirar disso e tal. E com essa história que a gente vai contar nas próximas semanas, sempre fiquem pensando nisso. Cada fim de capítulo, porque a gente vai dividir ela, né?
fiquem pensando o que eu posso, né, aprender disso. E acho que, por exemplo, com a história da Tabê, eu acho muito legal, enquanto eu estava ouvindo aqui, estava pensando, né, o que eu posso aprender com isso. É de como uma das coisas, né, que tem muitas coisas que a gente pode aprender com as histórias, mas uma das coisas acho que foi, tipo, que nem ela falou, que no início ela pensava, vou deixar pra me preocupar com isso quando adulta. Só que aí no fim ela não deixou pra quando adulta, né, ela já foi desde criança crescendo e tal. E quando chegou ali na fase da adolescência, ali na escola nova, onde muita gente, né, tava meio que, né, querendo influenciar ela também, foi muito importante para ela ter tido aquela base que ela teve, que ela foi construindo, né, Deus como a rocha dela. Isso foi, tipo, muito importante. Então, por isso, desde criança, é bom a gente ir conhecendo a Deus, é bom a gente ir construindo essa base na nossa vida. Porque quando chegar momentos difíceis, essa vai ser nossa base. Lembra da história lá de construir a casa lá? Na rocha? Então, por isso que também é importante, sabe? E acho que isso foi uma das coisas que eu pude aprender, por exemplo, com a história da Tabea. Com a minha história, por exemplo, é mais essa questão, talvez, de que ser missionário a gente pode ser em qualquer lugar, né? E não precisa, enfim, sair para isso, e a gente pode fazer o que Deus nos chama para fazer aqui onde a gente está. E isso até é importante, porque a história que a gente vai contar, ela é de um missionário. Então, sempre, não precisa pensar que essa história está muito afastada de vocês, porque vocês também são pequenos missionários. E Vamos dar exemplos? Pode ser. Por exemplo, vocês podem ser pequenos missionários na escola de vocês, falando de Deus para os colegas, ou tendo atitudes diferentes do que muitos têm. Servindo também na igreja, né? Muitas vezes eu vi, por exemplo, crianças da nossa igreja vindo com as coisas lá de cima para trazer para baixo para a hora do chá, para a hora do cafezinho, enfim. Acho isso muito legal, muito importante. As pessoas também ficam, né, inspiradas por isso. Em casa também. Né? Ajudando a mãe, o pai. E às vezes tem algum familiar teu que não conhece a Deus, então tu também vai estar... Se tu imita Cristo, tu também vai estar mostrando isso para os outros ao redor, né? Isso aí, então tudo isso está dentro de ser um pequeno missionário. Pequeno grande missionário. E então, essa é a nossa introdução para os próximos vídeos que vão vir. É muito importante que a gente sempre, então, lembre disso, né? De estar tirando coisas boas das nossas histórias enfim, e eu encorajo muito vocês também, a Tabea também, a vocês estarem pensando na história de vocês. E estarem escrevendo ela, ou enfim, né? Compartilhando com alguém. Compartilhando. Porque a nossa história é o que Deus deixou pra gente poder também falar pros outros, sabe? Além da Bíblia, além de, enfim, a história a história da redenção, que é a história mais importante, Ele deixou a nossa história como também algo pessoal pra gente poder evangelizar os outros. Então a gente encoraja vocês, incentiva vocês a pensar, escrever, falar, se vocês quiserem. E atividade, então? Atividade. A atividade é bem legal. Quer explicar? Atividade vai ser uma. Além dessa, talvez, de pensar na tua história, né? Escrever, se quiser, enfim. Mas além dessa, vai ter uma que daí é um pouco diferente. E é um pouquinho mais complexa do que as outras que a gente já fez, talvez. O objetivo de vocês é... completar um bingo! Bingo! Mas é um bingo diferente, porque não é de números. É um bingo... Nem da natureza, que a gente já fez. É verdade. É um bingo de... histórias. É tipo um bingo de histórias. Então vai funcionar mais ou menos assim. A gente vai falar pra vocês daqui a pouco as categorias, tá? Daí que vai vocês têm que anotar. Isso. Que são os tópicos do bingo. O que vocês têm que achar, né? Ou fazer. E vão ter diferentes categorias e todas vão ter a ver com histórias. Então, por exemplo, conheça alguém que já foi missionário, ouça a história dele, sabe? E, enfim, diferentes coisas assim. Que já foi missionário, por exemplo, em outro país, sei lá. Que a gente acabou de dizer, né? Todos nós somos missionários. Mas, então vão ter várias categorias que vocês vão ter que completar ao longo da semana, claro. E sempre com a ajuda dos pais, né? Porque a gente não quer que vocês, sei lá, conversem com um estranho, né? Sem os pais estarem juntos, enfim.
Então vocês peçam pro pai de vocês, pai, tu conhece alguém que tal coisa? Aí manda mensagem junto com o pai, manda um áudio, sei lá, pede pra pessoa, faz tipo uma entrevistinha, assim. Ou deve ter no YouTube também, Pode ser também. missionários, talvez contando sua história. Então a gente vai falar agora as categorias para vocês. Então agora a gente vai estar falando das categorias. Peguem uma folha de papel, uma caneta, ou se você não sabe escrever, pede ajuda para os pais ou algum irmão. E a gente vai dar agora as tarefas que vocês têm que cumprir nesse bingo. Eu falo? Então a primeira categoria é conhecer a história de um missionário transcultural. Que palavra difícil, né? O que é um missionário transcultural? Que nem a gente estava falando, todos nós somos missionários, né? A gente deve evangelizar e tal. E um missionário transcultural tem cultura na palavra e trans, né? Então é mudança de cultura. Então, basicamente, é uma pessoa que foi para algum lugar ser missionário, algum lugar que não era a mesma cultura da sua. Então, por exemplo, meu pai, ele é gaúcho e foi para João Pessoa. Então é um missionário transcultural, porque querendo ou não, o Nordeste é outra cultura do Rio Grande do Sul. Eu conheci alguém que foi para os índios, evangelizar os índios, é outra cultura também. Pode ser até índios aqui perto, no Rio Grande do Sul mesmo, mas é outra cultura. Foi para um outro país também, é outra cultura. Então, um missionário que tenha ido para alguma outra cultura ser missionário, tá? Então, peçam ajuda para os pais, perguntem se eles conhecem, ou procurem na internet, que a gente falou. Isso. Se você, não façam sozinhos, tá? Não busquem estranhos sozinhos. Se vocês precisarem de indicações, a gente também conhece algumas pessoas e a gente poderia falar com vocês. Mas vocês podem ver o vídeo também de alguém, enfim. E depois nos contar as histórias. Então, o próximo é ouvir a história da conversão de alguém. Ou seja, ouvir como que alguém conheceu a Deus e mudou a sua vida. Decidiu seguir a Deus e decidiu ter Deus como seu salvador. Isso. Então pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser... Enfim, qualquer pessoa que vocês quiserem. Ouvir, então, essa próxima é ouvir como os pais conheceram a Jesus. Se vocês ainda não ouviram essa história, a gente recomenda que vocês vão lá perguntar para os pais de vocês como que eles conheceram a Jesus. Próximo. Ouvir a história de como os pais de vocês ou algum outro casal da família ou amigos, como que eles se conheceram. Então, pode ser um casal de tios, se vocês já sabem um dos pais de vocês, né? Pode ser um casal, sei lá, teu irmão já casou, daí pode perguntar pra ele, enfim. Eu e o Nata também, a gente pode responder, tá, gente? Quem quiser nos perguntar. E o último, então, é alguém que já realizou um sonho que tu tem, tu vai ouvir a história dele. Vamos explicar então melhor, né? Isso parece um pouco difícil, mas é bem fácil. É assim, ó. Vamos dizer que tu quer ser professora, um de vocês quer ser professora quando crescer, tem esse sonho. Então, vocês vão procurar alguém que já é professora, ou enfim, está estudando para ser professora, para que ela conte para vocês como foi realizar esse sonho para ela, né? Como foi se tornar professora, como que é ser professora, enfim. Contar essa história para vocês. Ou, por exemplo, não precisa ter a ver com profissão. Pode ser, eu tenho o sonho de viajar para um outro país. Aí pergunta para alguém como é que foi viajar para um outro país, enfim. Então, vocês podem perguntar para alguém para ouvir essa história dela. Então, são 5 categorias, tá? Missionário transcultural, conversão de alguém, como os pais conheceram Jesus, como os pais se conheceram ou algum outro casal, e alguém que já realizou o sonho que vocês têm também. Então, sim. E daí vocês, se quiserem, estar anotando todas essas coisas, podem estar anotando até para vocês guardar, se vocês gostaram, enfim. E se vocês quiserem também estar vendo o que vocês podem aprender com cada uma dessas histórias, vocês podem escrever também, nos mandar. E depois a gente quer ouvir essas histórias, podem nos contar depois como que foi cada uma dessas histórias. E então, hoje a gente contou um pouquinho sobre a nossa história. É. E então,
Só pra finalizar um pouco sobre a gente, qual é o teu nome e tua idade? Ai, meu nome é Maria, eu tenho 21 anos. O que tu faz? Eu estudo psicologia na faculdade, na Unicinos, e eu também trabalho como kombucha. Eu faço kombuchas, que é uma bebida saudável, então, enfim, é isso que eu trabalho também. E o que tu mais gosta de fazer de hobby? O que eu mais gosto? Eu gosto muito de jogar jogos, gosto muito, todo mundo que me conhece sabe disso. Mas eu gosto de muitas coisas também. Mas eu gosto de cozinhar, gosto de jogar, gosto de assistir coisas, enfim, muitas coisas. Então, meu nome é Tabea. Não é Tábia ou Tabea. Tabita. Tabea. Eu tenho 19 anos. E Fez ontem, antes de ontem. É estranho, eu queria falar 18. Tenho 19 anos. Ui, que estranho. E eu estudo pedagogia. Então eu tô na faculdade, né? Então eu tô querendo ser professora. Ó, se alguém tem o sonho de ser professor, já pode falar que eu ainda não sei o que é. Talvez de dança ou de educação infantil. Ou na educação infantil, ou ensino fundamental, eu não sei ainda. Mas eu gosto muito de ensinar. Eu gosto muito de criança. E eu gosto muito de DIY. Alguém sabe o que é DIY? É faça você mesmo. Então é tu colocar a mão na massa e fazer alguma coisa. Ai, isso é meio difícil de explicar, né? Tipo um artesanato, enfim, alguma coisa que dá pra ti mesmo fazer. Também gosto de ginástica e dança. Nossa, eu esqueci. E lira também. Lira de circo. E... Não lira de tocar. Que nem o Davi. E eu amo piquenique. É verdade. E a gente tem que marcar um piquenique. Verdade, também. E isso é um pouquinho mais sobre a gente. Então, por fim... Opa, pode falar. O que tu falou? Dos itens pro próximo. Eu falei isso. Então, por fim, a gente já vai falar pra vocês os itens pro nossa primeira oficina, que é semana que vem. Que vai ser domingo que vem. Então, a gente acabou de perceber que a gente ainda não tem certeza em o que exatamente vai precisar. A gente já sabe o que vai fazer, mas a gente não sabe bem o que vai passar. Então a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Se tu não sabe olhar a descrição do vídeo, é tipo, agora vocês estão no vídeo, né? Daí vocês descem um pouquinho e no canto direito, assim, tem uma flechinha. Daí clica nessa flechinha que vai descer algumas informações. Ali a gente sempre escreve coisa. Então é bem importante que vocês consigam olhar. Caso vocês não consigam olhar a descrição, nos manda uma coisa no WhatsApp pra avisar, que daí a gente manda pra vocês a lista. E a gente também vai deixar o número do WhatsApp aqui na descrição também, pra se vocês quiserem nos mandar alguma coisa no WhatsApp, ou se vocês ainda não estão no nosso grupo do cultinho, pra vocês entrar ali, os pais de vocês, ou se vocês têm um número. E se vocês quiserem participar da oficina na chamada de vídeo, a gente precisa do número de vocês também. Isso aí. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E fica aí as atividades, os desafios e as informações. E é isso, né? Isso. Um beijo, uma boa semana. Beijo, gente. Tchau.